Olá, eu sou Laís e esse é o tarô para o signo de Gêmeos no mês de julho. Vamos lá? Vamos lá? No mês de julho, geminianos, a gente tem aqui cartas ótimas, né? É um mês em que você pode se sentir muito próspero, né? Pode se sentir muito contente, muito feliz, enxergando as coisas com mais clareza, né? Vendo as coisas com mais tranquilidade, mais definição. E aí, isso pode fazer com que vocês tenham, né, a possibilidade de maior prosperidade, assim, né? De conseguir colher frutos, de conseguir organizar seus projetos, de conseguir tocar as coisas para frente, né? As relações, os projetos e também as coisas dentro de você, né? As coisas dentro de si. E aí as cartas, elas dizem o seguinte, que nesse mês, né, vocês procurem agir com astúcia, né, com inteligência e não na impulsividade. Às vezes Gêmeos tem uma mente muito rápida ali, o tempo é diferente, e esperar e ter calma e pensar, né, traçar estratégias acaba não sendo muito o forte, né? Mas é o que o tarô pede, né, para esse mês de julho. Vocês, de uma forma geral, também podem fazer, né, precisam ou já estão fazendo, né, um balanço mesmo assim da vida, no sentido de pensar, né, e realmente organizar dentro de si aquilo que deu certo, aquilo que foi bom, aquilo que precisa melhorar, aquilo que não é para ficar mais, né, na sua vida, no seu caminho, no seu projeto. E aí pede também, né, sai aqui a carta com Xangô, que fala tanto sobre trazer, porque veja, sai também aqui a carta de 4 de água, né? Essa carta, ela fala também um pouco sobre desgostos, né? Você carregando vários desgostos, insatisfações. Eu gosto da palavra desgosto porque ela traduz mesmo assim, né? Aquela insatisfação que é tamanha que ela já deixa de ser insatisfação, passa a ser desgosto. E aí Xangô, a carta de Xangô, né, traz a importância de manter o fogo na vida muito vivo mesmo, né? Porque o fogo, ele é vida, né? Ele representa a vida. E aí talvez também fazer um trabalho de tentar se equilibrar, né? Essa balança, esse balanço, né? De fazer aí para pensar na vida o que é que deu certo, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa sair. Ele também fala muito sobre equilíbrio, né? Na própria vida. E aí, buscando esse equilíbrio, deixar esses desgostos, essas mágoas para trás e ir realmente em busca de viver a sua vida, a sua chama, o seu fogo, aquilo que faz com que sua criatividade, a sua alegria, a sua produtividade, a sua relação, a sua realização pessoal aumentar, né? O vigor aumentar. Então, para isso, talvez seja necessário também quebrar, né, desculpa, alguns padrões, né, de relacionamento familiares que a gente carrega, né? Essa carga que a gente vai carregando aí das experiências que a gente viveu na vida, ao longo da nossa vida, certo? E aí, as transformações, elas também acontecem no sentido de
novamente, aqui as cartas falam, né, de vocês traçarem estratégias, né? É pensar, por exemplo, na guerra. A gente vai para a guerra, todo dia a gente vai para a guerra, na nossa vida, mas metaforicamente, enfim. Mas para ir para a guerra é preciso de estratégia, é preciso traçar estratégias para que a luta seja menos árdua e a vitória seja mais possível, né? As vitórias sejam mais possíveis. E aí fala de você como alguém que tem uma mente muito versátil, articulada, uma pessoa que tem muita condição de se comunicar e usar a comunicação para transformar a própria vida. E aí as cartas pedem que as mudanças que vocês desejam, né, elas sejam feitas através justamente daquilo que vocês foram aprendendo, né, com as próprias experiências, com as próprias coisas vividas na vida, né, na sua vida. E aí fala que esses aprendizados, eles podem trazer uma maior segurança na realização de tudo que vocês quiserem, porque é como se dissesse assim, vocês sabem, porque vocês aprenderam, né, de passo em passo, detalhadamente, do começo ao fim, certo? E aí, essas transformações, ó, elas vêm aqui com cartas muito boas, né? Exu, Libara, que são cartas que falam sobre caminhos abertos, né? Sobre proteção. Mas para isso é preciso que vocês encontrem um equilíbrio mesmo, né? Aqui a carta 2 de fogo tem essa grande casa, né? E aí tem um leão e uma leoa na porta, representando o equilíbrio entre esses extremos, né? Essas partes que são as nossas emoções e o nosso pensamento, né? A nossa razão e as nossas emoções. Então, é preciso encontrar equilíbrio, né? Já tem aqui várias cartas falando sobre equilibrar-se. E aí, a partir disso, talvez, né? Contar com a ajuda das pessoas, trabalhar em equipe, construir coisas coletivamente, né? Talvez isso ajude vocês, né, nos processos, a atravessar os processos de maneira mais harmônica, né? E aí a comunicação com vocês realmente é uma coisinha que precisa de muita atenção, porque veja, essa carta, a carta da aldeia, ela mostra uma aldeia que está sendo destruída, né, por raios que estão caindo. Os raios aqui, eles representam, a gente pode falar em poder divino, a gente pode falar na própria vida, mas sabe quando a gente sabe que precisa fazer algo e aí a gente adia, e a vida vai e fica empurrando você para fazer na força, né, na tora. É isso. E aqui fala sobre uma comunicação que precisa ser realmente feita com muito cuidado, porque veja, nos seus projetos, assim como na forma como você se comunica, existe aqui possibilidades, né, de fazer, são dois caminhos, né, são dualidades, é bem vocês mesmos, bem gêmeos. São dualidades, porque aqui na carta 10 de água, a gente tem a carta falando sobre como quando você constrói em conjunto, né, como quando você se comunica para construir pontes, você consegue ir muito mais além, você consegue dar frutos, você consegue produzir, você consegue se realizar, enfim. Mas ao mesmo tempo aparece aqui que às vezes você pode estar muito cansada de tentar fazer as coisas de uma maneira mais coletiva com outras pessoas e tentar ser compreendida pelas pessoas, e aí você acaba pensando assim, eu vou seguir o meu caminho, né? Vou seguir o meu caminho. E só que veja, uma coisa não necessariamente precisa anular a outra, né? Porque a gente pode fazer coisas de uma maneira autônoma, mas também pode desenvolver coisas, projetos em conjunto com outras pessoas, né? E no trabalho,
aqui, sai aqui para ter atenção com as pessoas do trabalho, né? Porque é como se dissesse assim, é a inveja mesmo, né? A gente fica procurando nome, mas não tem outro. Você talvez seja uma pessoa que é admirada no campo profissional, né? Dos seus projetos, enfim. E aí, até a admiração, ela pode se tornar uma energia de inveja, assim, né? Da pessoa não necessariamente querer o que você tem, mas querer ser igual a você, né? Acho que eu vou entender. Só que aí, o seu profissional, né, que combina também com essa carta aqui, vou dizer agora, dos projetos, da comunicação, o seu profissional, ele traz aqui a necessidade mesmo de você fazer, vamos pensar assim como se fosse uma viagem, né? E aí você for acessando, você vai acessar desde o seu primeiro eu até o eu de agora, né? E aí você acessar esses eus, né, na sua vida para entrar em equilíbrio com todas as suas questões. Claro que a gente não vai com tudo, né? Mas com o máximo possível, para você se apaziguar, né? Para você conseguir aí botar para frente as questões que você precisa, para você conseguir cuidar de partes que precisam ser cuidadas, e aí essas partes não fazerem com que você deixe de seguir adiante, né? E aí, por que eu trouxe essa carta também de novo da aldeia? Porque ela, imagine assim, que a sua vida é uma torre. E aí, as coisas que você acredita, os seus sonhos, como você vê o mundo, é essa torre. Cada tijolinho dessa torre é uma coisa, né, na sua vida. E aí, a torre, ela foi atingida por um raio e ela está caindo. É como se você também tivesse nesse processo assim, sabe? De se rever mesmo, de pensar, será que eu ainda acredito nisso? Será que isso que eu acho que é verdade é mesmo tão verdade assim? Será que não tem outra via? Será que não tem outras nuances, né, dessa verdade? Será que eu ainda quero tanto aquele sonho que eu tinha pra mim, né? Então é muito nessa pegada. E aí, nesse processo, você realmente ir viajar fundo em si mesmo, né? Para você ir descobrindo no campo profissional e de projetos, né? O que ainda é tão verdade, o que ainda você quer e o que não faz mais tanto sentido, certo? E aí, em relação às questões materiais, aqui pede um pouco de atenção, né? Um pouco de cuidado. Por quê? Essa carta do esposo, é uma pessoa que está ali bem de boas, olhando a vida, com a roda na boca, e aí um galo alfinetando ali, imitando o calcanhar. Essa carta, ela fala sobre alguém que quer aproveitar a vida, quer ver as belezas da vida. Só que isso ligado ao campo material pode ser preocupante, e aí eu digo que sim, porque aqui vem o 10 de fogo também, né? Você vê que é um cara que está andando em cima de 10 brasas aí, né? 10 montinhos de brasa. Embora ele tenha ainda uma imagem muito forte, ele está todo batalhado, né? Então, essa carta, essas duas cartas junto com essa carta do elemento fogo, elas vão falar o seguinte: a sua vida material, sua vida financeira, né? Suas finanças, enfim, você precisa ter cuidado para que você não acabe indo muito nessa coisa de aproveitar a vida e aí gaste mais do que tem, né? Deixe de investir em determinadas coisas porque gastou muito em coisas que não precisava. E aí o fogo, ele fala muito desse lance da impulsividade, né? Então cuidado, porque a carta 10, ela fala sobre problemas, né, que a pessoa passa na vida, mas que ela no fim consegue superar, né? Mas aí, para não passar, que é para isso que a gente busca um oráculo, né, aconselhamentos para melhorar o que a gente puder. Então preste atenção nessa coisa de querer aproveitar demais. Não estou dizendo aqui que não é para aproveitar, tá, gente? É só para tomar cuidado para depois não gastar tudo e ficar devendo e não ter feito nada, né, no fim das contas. Nas relações,
A gente tem aqui também movimentos, né? Também movimentos. Nas relações familiares, é assim. Essa carta 8 de água, ela mostra o navio sendo tragado por um povo, né? E essa carta, ela diz assim: tome cuidado, né? Não seja alheio ou alheia à sua própria vida, no sentido de preste atenção nas suas escolhas, porque as escolhas que você faz hoje, elas refletirão aquilo que sua vida vai ser no futuro, né? Isso dentro do seu âmbito familiar. O que você está fazendo hoje, o que você está escolhendo hoje, refletirá diretamente no que você fará você terá na sua vida futura, né? Então, nesse mês de julho, preste atenção, né? Tem 2 puxões de orelha, né? Esse e esse aqui também, que é uma carta que vai falar sobre... São pássaros aqui, né? Que estão ali de boa, vendo o matinho, a água. E aí aqui tem um caçador escondido, aqui tem um crocodilo. E essa carta, ela fala assim, que muitas vezes você se coloca em situações que lhe prejudicam dentro do seu âmbito familiar, porque você quer ajudar o outro, quer salvaguardar o outro, e aí você acaba se prejudicando. Então, observe as suas escolhas dentro do seu campo familiar, né? Trace estratégias para lidar com as questões familiares, sabe? É um momento, assim, muito desafiador, no sentido de que tem feito você se conectar com partes suas que às vezes você nem sabia que tinha, e aí tá fazendo você se conhecer muito mais, né? E transpor esses desafios também. Na parte amorosa, aqui, saíram cartas muito boas, né? Falando que um relacionamento, ele amoroso aqui para vocês de Gêmeos, ele tende a ser algo muito bom, assim, próspero, né, com companheirismo, com encontro. Só que isso precisa vir, né, sai aqui a carta do Oxalá e também sai o As de Ar, né, dizendo que vocês precisam lembrar que em toda a sua vida, inclusive dentro do seu relacionamento amoroso, vocês precisam ser pessoas que levam mensagens de harmonia, que harmonizam e que apaziguam, né, as relações, os ambientes, enfim. E as responsabilidades que vocês têm nisso, né? Então, para que essa relação seja aí próspera, frutífera e tudo mais, é preciso que todas as partes dessa relação, né, elas estejam aí comprometidas com essa questão, né, da harmonia, da paz, do equilíbrio. E para isso pede aqui que se use muito a inteligência, né, principalmente emocional, para que se haja com sabedoria mesmo, né, com justiça, com sabedoria, com equilíbrio. E nas relações de amizade, aqui mostra assim que talvez para julho seja bom para vocês procurarem se relacionar mais com as pessoas. Como assim? Ter mais momentos de conversa, de partilha, onde vocês vão conversar, dividir sonhos, ideias, projetos, conversar besteira, miolo de pote, como a gente diz aqui, né? Porque é como se de alguma maneira, dentro do campo das amizades, vocês estivessem muito presos em certezas e ideias que vocês mesmos criaram, mas que talvez não são reais, são ilusórias, são ignorâncias da sua parte. Porque você vê aqui, é um pássaro que está preso numa gaiola nas quais as portas estão abertas, né? E aí mostra que você tem toda a capacidade, né, de se relacionar, de ter relações de amizade que podem inclusive lhe fazer bem, em projetos, em trabalho, em tudo, né? E fazer bem. E aí trocar ideias, encontrar com as pessoas, compartilhar as coisas é o que vai lhe fazer bem, vai lhe trazer alegria, vai lhe trazer conforto, né? Então, aposte um pouco mais nisso. E por fim, na casa da espiritualidade, saíram aqui 2 cartas babadeiras. 3, né? Mas assim,
veja, sai a carta do diabo junto com o 5 de terras. Ó, o 5 de terra é um bode, um carneiro, enfim, que está caindo dentro de um vulcão. Essa carta ela fala sobre erros que você insiste em cometer, né? Talvez não de maneira consciente, mas ela fala sobre você estar vivendo ciclos muito parecidos porque você não aprendeu alguma lição que você precisa aprender na sua vida, né? E aí tem muito a ver com você mesmo, ou mesmo, né? Enfim. Porque eu gosto de ver essa carta do diabo muito na perspectiva da gente lidar com os nossos próprios demônios, né? Com as nossas próprias questões que a gente às vezes não quer, a maioria das vezes a gente não quer, né? Lidar. E aí, por isso, muitas coisas podem estar vindo à tona, né? Essa carta do 8 de fogo, ela mostra 8 vulcões que estão entrando em erupção, falando de muitas coisas vindo à tona. Por exemplo, sonhos antigos, vontades antigas, sentimentos antigos que estavam aí guardados, paixões que podem surgir também. E aí você precisa realmente ter muito cuidado com a sua forma de se comunicar. E isso não quer dizer que você vai ficar em silêncio absoluto, quer dizer que você vai pensar naquilo que você diz, naquilo que você fala para as pessoas, como fala, quando, né, enfim. Mas não é para ficar, né, na loucura de que não posso falar com ninguém, não é isso. E aí, a mensagem final aqui diz que o sucesso que você busca, né, as coisas, os desafios que você transpôs, né, os projetos que você quer construir, eles podem trazer muita solidão. Mas veja, essa cabra, ela tá pisando em 4 moedas de ouro. E aí diz assim, ó, carneiro, né, sei lá. O que diz é que o seu caminho ele pode parecer muito solitário, né, em alguns momentos da sua vida, mas que você lembre sempre, né, que é ele que lhe faz ter sucesso, ter prosperidade, né? Não se recusa a caminhar o próprio caminho. E aí sai aqui a carta da Pombagira, né, falando sobre a importância talvez de você celebrar mais, brincar mais, festejar mais, seduzir, né, enfim. Ter momentos de prazer e de alegria na sua vida, né, de uma forma geral. E é isso. Ficam aí então todos esses conselhos para o mês de julho para vocês de Gêmeos. Até o próximo mês.